Graça e paz a todos, amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo de número 26 é o texto que nós vamos ler nesta noite de domingo. Tenho certeza que Deus falará poderosamente ao teu coração e à tua família, amém? Livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, capítulo 11, os versículos 26 ao 28 é o texto que nós vamos ler neste momento. Se você puder pegar a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 11, os versículos 26 ao 28, diz assim: E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Glória a Deus, amém? Vamos baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos, vamos orar nesse momento. Pai celestial, Pai querido, obrigado por este momento, obrigado, meu Deus, por os teus filhos estarem neste momento ligados, através das redes sociais, neste culto que prestamos ao teu santo nome. Nós sabemos, Pai, que o desejo de todos os nossos irmãos, não só os que estão nos vendo, mas aqueles que ainda vão nos ver, é de estarmos juntos, é de estarmos numa mesma família, de estarmos reunidos numa congregação, num templo. Mas eu creio que o Senhor tem aberto essa oportunidade, mesmo com tanta adversidade neste mundo, para ensinar a tua igreja, para revelar a tua igreja, para mostrar à tua igreja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, esta é a nossa oração. Cremos que a tua palavra é poderosa e nós repreendemos agora todo empecilho, que esta palavra chegue a cada coração, chegue a cada vida e a cada família, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vivemos um tempo de muitas incertezas, mas também um tempo de muitas escolhas. E você não sabe, e se sabe, eu quero te lembrar o poder que há numa escolha. Uma escolha pode determinar todo o nosso futuro, toda a nossa vida, a nossa família, a nossa casa e a nossa igreja. Você que está escolhendo agora participar dessa live, com certeza Deus vai te abençoar poderosamente pela tua escolha. Então, enquanto Deus falava para o povo de Israel que Ele colocava diante daquele povo a bênção ou a maldição, é evidente que se nós lêssemos apenas o versículo 26, Deus não estabeleceria em si os critérios pelos quais nós escolheríamos a bênção e a maldição. É evidente que ninguém escolhe de sã consciência a maldição. Vou escolher o que é ruim, eu vou escolher aquilo que não presta, eu vou escolher aquilo que vai me matar, eu vou escolher a coisa ruim. Não, de forma nenhuma. Até mesmo aqueles que são incrédulos querem coisas boas para as suas vidas. No entanto, Deus colocou nos versículos 27 e 28 as condições que eu escolho a bênção. Ele disse: se você hoje ouvir os meus mandamentos e cumprir os meus mandamentos, você escolheu a bênção. Se você se desviar dos meus caminhos e seguir outros deuses e fazer a sua vontade, você está escolhendo a maldição. Eu quero falar nesta noite sobre o poder da escolha, o poder de uma escolha que pode transformar, que pode modificar a vida de uma pessoa para o bem ou para o mal. Sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós, sabendo que Deus, Ele nunca faz além daquilo que a palavra dele determina, porque Ele mesmo, Ele, a Bíblia, eu velo pela minha palavra para cumpri-la, amém ou não? Então, Deus, Ele orientava o povo de Israel desde aquela época até os dias de hoje. Nós, a igreja de Cristo, somos o novo Israel de Deus. E da mesma maneira, os mesmos preceitos e mandamentos que Deus estabeleceu para o povo cumprir e obedecer, a igreja também tem que ser obediente à voz do Senhor. Nós que somos a igreja de Cristo temos que obedecer os mandamentos do Senhor, para que a bênção seja a nossa escolha, para que a maldição se distancie da nossa casa e da nossa família. Muitas vezes nós estamos vivendo debaixo de algum tipo de maldição porque escolhemos se desviar dos caminhos do Senhor.
escolhemos nos desviar daquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como nós lemos esse texto, nós podemos pegar os exemplos até mesmo do povo de Israel, para nós vermos como as escolhas decidem o futuro, como as escolhas podem levar o homem para um caminho de vida e também para um caminho de morte. Amém ou não? Então, eu tenho um exemplo muito claro que aconteceu com o povo de Israel, em base desse texto que nós falamos, Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 e 28, foi no tempo de dois reis, que eles foram quase contemporâneos. Eu digo quase contemporâneo porque por causa de 3 anos, eles não começaram na mesma data o reinado. O reino de Israel e o reino de Judá. No reino de Israel tinha um rei chamado Oséias, ele começou a reinar. E lá no reino de Judá tinha um rei chamado rei Ezequias, que começou 3 anos em Judá a reinar, depois do reinado já de 3 anos já de reinado do rei Oséias. Ou seja, eles viveram o mesmo tempo ali, né? Eles foram contemporâneos em algum tempo, né, dos seus reinados. E é interessante que nós podemos estudar a história desses 2 reis, não é? Desses 2 reinados, e fazer um paralelo e mostrar na prática, de uma maneira prática, de uma maneira que não deixe dúvida de que as nossas escolhas, elas podem trazer consequências boas ou ruins para a nossa vida. Para que a partir de hoje você comece a trilhar as suas decisões em cima daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Deus te revela, daquilo que Deus tem te falado. Bom, essa história começa com uma advertência que Deus deu aos 2 povos, né? Tanto Israel como Judá estavam vivendo uma época de muita idolatria, de muito pecado, não é? Adorando estátuas, não é? Fazendo imitações das nações inimigas. Eles sacrificavam até crianças, né, para as entidades malignas. Tinha feitiçaria, adivinhos. O povo estava completamente conturbado e misturado. Ninguém sabia o que era de Deus e o que era dos deuses, porque eles naquele momento eles não tinham Deus como o único Deus de Israel. Eles adoravam todo tipo de divindade cananeias, não é? Daqueles povos que cercavam Israel e a Judá. E aquele povo se contaminou pelo pecado, escolheu a maldição ao invés da bênção. E a Bíblia diz que Deus levantou o profeta e levantou uma palavra para que houvesse correção no meio daquele povo. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 17, e os versículos 13 e 14. Diz assim: e o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, ou seja, aqueles que revelavam, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os mandamentos do Senhor e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, ou seja, resistentes, de dura cerviz como seus pais, que não creram o Senhor seu Deus. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 17, versículos 13 e 14. Deus começou a alertar o povo a respeito do pecado. Deus começou a chamar a atenção tanto de Judá como de Israel a respeito de pecado, dizendo que eles estavam vivendo uma idolatria, que eles estavam vivendo dominado pelos costumes daqueles povos que estavam ali como inimigos. E a Bíblia diz que tanto o rei Oséias como o rei Ezequias tiveram a oportunidade de mudar esse contexto que eles estavam vivendo. Sabe, queridos, Deus está trazendo essa palavra porque Ele quer mudar o contexto que você está vivendo. Deus quer mudar a tua família, Deus quer mudar a tua casa. Deus quer, através desta palavra, mostrar para você que ainda há chance para você ser feliz, ainda há chance para você ser abençoado. Talvez você esteja perguntando hoje: pastor, por que eu não sou abençoado? Por que eu não estou abençoado? Muitas vezes é porque Deus tem falado tanto e nós não temos dado ouvido à sua voz. É evidente que eu vou contar aqui na história que coisas ruins não acontecem só com pessoas ruins, mas acontecem também em pessoas boas. No entanto, Deus dá o livramento, Deus abençoa, Deus tem um propósito, e com certeza o propósito não é de morte, mas é de vida. Amém ou não? Então aqueles 2 povos que eram irmãos, mas estavam divididos pelo reino de Judá, com capital Jerusalém, e o reino de Israel com a capital Samaria. O rei Oséias era o rei de Israel,
E o rei Ezequias era o rei de Judá. Amém ou não? E aí a Bíblia diz que Deus falou para todos os dois povos. Olha o que a Bíblia diz, que eu li para vocês em 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. Que Deus falou para Judá e para Israel. Advertiu aquelas duas nações, que era o mesmo povo, mas duas nações, Israel e Judá. E a Bíblia diz que o rei Oséias e Israel não deram ouvidos à voz do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 17, versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis do Israel que foram antes dele, mas fez o que é mal. O rei Oséias manteve as práticas pagãs, não se insurgiu contra a idolatria dentro de Israel, sabe, não quis tirar os cultos aos ídolos, não quis tirar as estátuas de imagem de escultura que estavam dentro de Israel, não quis fazer aquela faxina de santidade, de limpeza, que é necessária nós fazermos todos os dias. A Bíblia diz que Deus tirou a mão de proteção, porque quando nós escolhemos, irmãos, muitas vezes escolhemos mal, escolhemos pelos nossos olhos, pela nossa vontade. E Deus, ele não tem compromisso de nos manter abençoados e protegidos debaixo da sua santa mão. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós saímos debaixo da nuvem da proteção de Deus, saímos debaixo da mão poderosa do Senhor, da influência poderosa do Senhor, para andar nesse mundo desgarrados como ovelhas. E a Bíblia diz que Israel fez assim. Oséias fez assim, o rei Oséias fez assim. Ele começou a querer fazer da sua maneira. E a Bíblia diz que ele se rebelou contra o rei da Síria. O rei da Síria invadiu Israel, fez ele o servo, fez ele pagar impostos. E aí, depois de um bom tempo que ele estava pagando impostos, a Bíblia relata que ele se juntou com o rei do Egito, tentando fazer uma aliança, e deixou de pagar imposto, se levantando contra o rei da Síria, sabe, sem pedir a direção de Deus, sem agir sem a direção de Deus, começou a afrontar, começou a agir de maneira inconsequente, escolheu ajuda humana. A Bíblia diz que ele procurou se associar ao rei, um rei pagão, o rei egípcio, o faraó, para poder ter forças para se levantar contra o inimigo que era a Síria. Sabe, queridos, quando nós queremos um milagre, mas ao invés de buscarmos ao Senhor, buscamos caminhos de ajudas humanas, buscamos apoio de quem pode nos ajudar, de quem pode nos apoiar, poderemos sair frustrados, poderemos sair decepcionados, poderemos sair com a mão abanando, porque Deus, ele não vai dar honra a homem algum. Então muitas vezes, ao invés de nós buscarmos ao Senhor, nós procuramos soluções humanas. E a Bíblia diz que por causa disso, o rei da Síria invadiu Israel, cercou Samaria durante 3 anos, e depois desses 3 anos aprisionou todo o povo de Israel, levou muita gente cativa para a Síria. Amém ou não? E ainda levou o rei Oséias preso, e esse rei chegou a morrer em sua prisão ali na Síria. Veja que fim terrível para este rei e para o povo de Israel naquele momento. Foi desolado, muita gente morreu em Samaria naquele cerco. Foram 3 anos de sofrimento, porque ele, ao invés de buscar o Senhor, se humilhar, reconhecer que estavam errados, eles procuraram ajuda do rei do Egito, do faraó. Quantos de nós não estamos procurando a ajuda de um faraó aqui do mundo? Um apoio de uma pessoa, um conselho de alguém que não tem compromisso com Deus. Irmãos, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão e reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer os nossos erros, reconhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado. E a Bíblia diz que o rei Oséias não fez isso. Ele nem o Israel. Mas a Bíblia diz que da mesma forma que Deus tinha falado com Israel, falou com Judá, os seus irmãos judeus ali da cidade de Jerusalém e das cidades fortes de Judá. A Bíblia diz que, olha o que aconteceu com o rei Ezequias, o rei que governava agora Judá. A Bíblia diz, e fez o que era, está lá em 2 Reis, capítulo 18, e o versículo de número 3. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 18, e o versículo 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, falando de Ezequias, conforme tudo o que fizera Davi, o seu antepassado, ou seja, seu pai.
Olha o que a Bíblia está dizendo, que Ezequias, ao contrário de Oséias, que era de Israel, Ezequias era de Judá, ele fez o que era reto diante do Senhor. Mesmo ali, né, quase contemporâneo, eu digo assim, porque eles não passaram todo o tempo junto, teve um tempo que eles passaram os reinados paralelos. A Bíblia diz que Ezequias, ele promoveu uma limpeza em Judá, nas cidades de Judá. Primeira coisa que ele fez foi destruir os ídolos. Para vocês terem ideia, ele quebrou a serpente de Moisés. A serpente que Moisés tinha feito lá no deserto, na hora que o povo estava sendo picado por serpente, porque eles estavam murmurando, Moisés recebeu a orientação de Deus de construir uma serpente de bronze. E todo mundo que olhasse para ali, obedecendo a ordem de Deus, não por causa da serpente, ficaria livre da doença, da enfermidade que matava através da picada da serpente. E o povo de Israel, até aquele momento, estava fazendo um culto, deram até o nome à serpente, cultuando a serpente. Um dia um pastor me perguntou, disse: bispo, por que Deus não permitiu que nós encontrássemos a Arca da Aliança? Por que Deus não permitiu que o tabernáculo estivesse construído até hoje? Porque muitos cristãos, infelizmente, colocariam os símbolos à frente da fé. Colocariam os símbolos à frente da fé, teria uma grande peregrinação. E hoje tem muitas pessoas que ainda vão para Jerusalém, não tenho nada contra, é muito importante, porque você testemunha fisicamente de lugares que Jesus passou. Mas tem pessoas que colocam isso como algo muito mais importante do que a própria palavra de Deus. Irmãos, você não precisa ir para Israel, nem para Jerusalém para aumentar a sua fé. A Bíblia diz que a fé só tem uma forma de aumentar, só tem uma forma de entrar em nossos corações. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você tiver oportunidade um dia, tiver dinheiro para passear em Israel, amém. Mas não coloque isso como um objetivo para melhorar a sua fé, para aperfeiçoar a sua fé, quando a fé não vem de objetos. A Bíblia diz que o povo até aquele momento estava adorando a serpente que Moisés fez no Egito. E a Bíblia diz que Ezequias, o rei, quebrou tudo, destruiu tudo, porque ele viu que o povo estava se dobrando à idolatria. O povo está se dobrando à idolatria também nos dias de hoje. Estão colocando a expectativa do milagre em pastores, em cantores, em bispos, em apóstolos, quando na verdade quem faz o milagre é o Senhor, quem age e faz a obra é o Senhor, porque é por Ele e para Ele que são todas as coisas, glórias apenas a Ele eternamente, amém. A glória de Deus não é de homem, não é nossa, é Deus que faz a obra. Quem cura é o Senhor, quem vai expulsar esse vírus é o Senhor, quem vai fazer a obra é o Senhor. E eu creio, irmãos, que Deus está fazendo a obra na tua vida agora. Deus está fazendo essa obra poderosa na tua vida. Não deixa essa palavra voltar vazia, porque a palavra não volta vazia, ela vai entrar no teu coração e vai germinar, se você der espaço. Glória a Deus, amém, queridos? A Bíblia diz que Ezequias, ao contrário do rei Osés, se posicionou diferente. Ele confiou no Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Reis, abra a sua Bíblia, 2 Reis capítulo 18, os versículos 5 a 7. Diz assim, olha que coisa linda, olha que testemunho a respeito do rei Ezequias. A escolha que Ezequias fez foi diferente do rei Osés. Olha o que diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve rei semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém, queridos? Olha que coisa, olha que testemunho lindo acerca desse rei. A Bíblia diz que antes e depois dele não houve rei como ele em Israel. Está na Bíblia. Que ele seguiu, ele se apegou a Deus, ele guardou os mandamentos, e a Bíblia diz que ele lograva êxito. Para onde ele ia, Deus estava com ele. Deus olhava aquele homem e via aquele homem confiando nele. Será que Deus pode olhar para nós nesta noite e ver que confiamos no Senhor? E ver que depositamos a nossa confiança não em homens? Perceba que o rei Oséias, quando se viu na dificuldade que houve a invasão assíria aos seus redutos, ele, ao invés de consultar o Senhor, ele foi o quê? Pedir ajuda ao Egito.
pedia ajuda a homens. E a Bíblia diz que no final, você já sabe da história, ele acabou preso e morto, e todo o povo sofreu por causa da escolha que ele fez. Judá e Ezequias fez diferente. Quando ele viu aquele alerta de Deus, ele começou a buscar o Senhor, tirou a idolatria, fez a limpeza de Israel, se apegou a Deus, buscou ao Senhor, e logo, não vou pagar imposto a ninguém, não vou depender de ninguém, porque eu confio no Senhor. Aí você pode falar: pastor, a história termina aí? Irmãos, nem todas as pessoas que praticam a justiça estão isentas de passar por provação. Muitas vezes você está passando por uma provação e está se perguntando: pastor, eu estou sendo justo, eu estou trabalhando na obra, eu estou fazendo a obra, eu estou pregando o evangelho. Irmãos, eu já tive pessoas que eu conheci, pessoas que eu convivi, que mesmo com câncer, pregando a palavra lá no hospital, pessoas que não deixaram de servir a Deus, pessoas que amaram o Senhor até os últimos minutos da sua vida, pessoas que morreram por esse evangelho. Quantas pessoas de histórias, de biografias maravilhosas que nós conhecemos, de pessoas que morreram, os próprios profetas cerrados, jogados no fogo, jogados aos leões, para não negar a Jesus, eles se enfrentaram até a morte. Então passamos por dificuldade. Está lá em Eclesiastes 9:12, que fala que tanto justo como ímpios passam por dificuldades. A chuva que cai no terreno do ímpio cai também no terreno do justo. O sofrimento que dá para o ímpio, tem quantos irmãos chorando, entes queridos que morreram. A morte também toca na porta de crente. Toque, irmão. Crente não é, aqui embaixo não é imortal, não. Nós somos imortais dentro do corpo, aquela parte que vai subir para o céu, mas aqui embaixo nós sofremos as adversidades do mundo. Amém ou não? Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele sendo fiel a Deus, ele passou por tanta provação, como qualquer outro passaria. Ele decidiu não pagar o rei da Síria os tributos, a obrigação que o rei Oséias pagava, e mesmo assim teve problema quando abriu mão de pagar. E a Bíblia diz que Deus deu livramento para aquele rei. Como assim? Um certo dia o rei Senaqueribe invadiu a cidade de Judá. E não é porque nós servimos a Deus que não temos sofrimento, mas tem um outro porém. Não é porque servimos a Deus, irmãos, que também não erramos. Não é porque servimos a Deus que somos 100% perfeitos. Tem momentos que o desespero bate na nossa porta também. Tem momento que a gente passa por uma provação, que a gente procura ajuda humana. Oséias, o rei Oséias, quando estava passando por um sofrimento, ele buscou a ajuda do Egito. Não teve nem a ajuda do Egito e ainda foi preso. E não teve fé para buscar o Senhor, porque ele não vivia com o Senhor. Mas a Bíblia diz que o Ezequias vivia com o Senhor. Mas aí o rei da Síria, Senaqueribe, ele invadiu a cidade de Judá. E o que aconteceu com o rei Ezequias? Esse homem que temia Deus, esse homem fiel, que a Bíblia diz que antes dele e depois dele não houve um rei como ele, que se apegou ao Senhor. A Bíblia diz que ele ficou impactado com aquilo. E sabe o que ele fez? Pegou todo o ouro e toda a prata do seu reino, foi lá na casa do Senhor, pegou todo o ouro e prata da casa do Senhor, pegou o ouro da casa do Senhor, tirou as pedras preciosas que estavam nas portas da cidade, do templo, e a Bíblia diz que ele deu tudo isso para Senaqueribe, pedindo perdão. Sabe, ele ficou tão abalado com aquela situação, que aqui naquele momento Ezequias se posicionou como um homem. Ele procurou a solução humana, ele procurou resolver o problema. Ele disse: olha, eu passei tantos anos sem pagar impostos, que agora eu vou dar meu ouro, minha prata, eu vou entregar tudo da casa do Senhor para Senaqueribe, para ver se ele... E ainda pediu desculpa: olha, eu quero pedir desculpa, eu estou aqui pagando tudo aqui que você está querendo me roubar, está aqui o ouro, está aqui a prata, está aqui as pedras preciosas. Mas sabe, querido, muitas vezes até homens de Deus, no desespero, tomam medidas que não é aquilo que Deus quer. Eu já agi muito assim, irmão, na precipitação. Na hora que o problema acontece, eu quero resolver da minha maneira, eu quero dar o meu jeito, eu quero usar minha prata, meu ouro, eu quero usar meus recursos, eu quero usar os meios que eu tenho disponíveis. Sabe, porque eu sou homem, que é feito de carne e osso, como você. Na hora que o negócio aperta, eu vou dizer assim: eu vou distribuir meu currículo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aprontar, eu tenho condições de fazer aquilo. A gente começa a fazer mil planos, irmãos. A gente é ser humano. A gente fala tanto nas igrejas, confiamos em Deus, mas quando acontece o problema, a primeira reação muitas vezes é humana. É aquela reação destemperada,
de uma mãe que está perdendo um filho, de um pai que está com um problema sério financeiro. E aí quando a gente se vê numa situação de desespero, cadê a fé para pedir a Deus a direção? A gente já quer agir, a gente já quer resolver o problema, a gente não quer dormir com aquilo na cabeça. Espera aí que eu vou dar meu jeito agora, eu vou resolver agora, eu sou crente mas não sou besta, eu vou lá resolver agora, vou dar meu jeito agora. Eu tenho meu ouro, eu tenho minha prata, eu tenho meu carro, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha casa para vender, eu tenho terreno para vender, eu tenho isso para fazer, eu vou resolver. Ele faz os cálculos e diz assim: Deus, venha comigo. E não é assim que funciona. Ezequias pegou, mesmo sendo homem de Deus, ele quis fazer do jeito dele. E sabe o que aconteceu? O rei Senaqueribe recebeu todo o ouro, recebeu toda a prata, e depois disse: ainda vou invadir você. Ou seja, o rei aproveitou todo o dinheiro, e talvez até aquilo aguçou os olhos do rei. Disse: rapaz, se esse homem me deu esse ouro e prata aí, deve ter mais coisa lá. E a Bíblia diz que ele montou todo o exército de Senaqueribe para invadir Jerusalém, para invadir as cidades de Judá. E cercando Jerusalém, lá dos muros começaram a gritar, começaram a humilhar Ezequias, dizendo até dizer assim: olha, esse Deus de vocês não vai salvar vocês, Ezequias está mentindo, esse rei é fajuto, esse rei não... Olha, vocês vão chegar ao ponto que vocês vão comer as fezes de vocês, vão beber a urina de vocês, vocês não vão ser salvos, vocês vão ser os deuses das nações vizinhos, das vizinhas nações. Não puderam fazer nada contra o grande rei Senaqueribe. E esse Deus de vocês vai ser mais um que ele vai humilhar, vai ser mais um que ele vai escantear, ele vai derrotar vocês, ele vai destruir vocês, vocês vão ser um povo destruído. Vocês vão ver o monturo que vai estar, porque o grande rei Senaqueribe está aqui. Isso aí são os vassalos, né? Os capitães do exército de Senaqueribe, que ficavam gritando debaixo da muralha da cidade de Jerusalém, querendo humilhar aquele homem de Deus, humilhando o homem de Deus, humilhando o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que naquela situação toda, bateu novamente o desespero de Ezequias, mas dessa vez, ao invés dele correr para pedir ajuda do Egito, dele querer colocar ouro e prata para comprar o rei inimigo, o Senaqueribe, ao invés de ele tomar uma postura desesperada, ele foi para a casa do Senhor. Glória a Deus. Talvez seja isso que está faltando para você se voltar para o Senhor, você voltar para Deus o seu coração e dizer: Deus, eu estou aqui me rendendo aos teus pés. Sabe o que ele disse? Hoje é o dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Está lá em 2 Reis 19:3. Ele disse: hoje é um dia de a gente se humilhar, hoje é o dia de repreensão de Deus, hoje é um dia de angústia que estamos vivendo, hoje é um dia que nós estamos nos humilhando. Ele se vestiu de roupa de saco, que era símbolo de luto, dizendo: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, estou me humilhando, eu preciso do Senhor. E a Bíblia diz que ele mandou os capitães procurar um profeta, aleluias, um homem de Deus chamado profeta Isaías. E a Bíblia diz que os capitães foram lá, e antes que os capitães chegassem, Deus mandou um recado através do profeta Isaías para o povo de Judá e também para o rei Ezequias. Lá em 2 Reis, abra sua Bíblia, estou terminando agora, capítulo 19, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Isaías lhe disse: digam ao seu senhor, falando do rei, assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao próprio país, e quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Aleluias, glórias a Deus. Deus levantou o profeta dizendo: olha, agora o negócio é comigo. Eles insultaram você e me insultaram. Você se humilhou a mim. A Bíblia diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face. É isso, irmão, nós temos, o segredo é isso. Muitas vezes queremos nos colocar como salvadores da pátria. Na verdade, quem vai fazer o milagre é o Senhor. O que a igreja precisa fazer é se humilhar, é mudar a postura de eu procurar, ao invés de estar procurando soluções humanas, começar a procurar soluções espirituais. Ao invés de nós procurarmos ajuda de pessoas
que não podem nos ajudar, mas Deus pode nos ajudar e Ele vai nos ajudar. Glória a Deus. A Bíblia diz: naquela mesma noite desceu apenas um anjo e matou 185 mil soldados assírios. Glória a Deus. E o resto que sobrou saiu correndo, fugindo para a Síria, e levaram a notícia para o rei Senaqueribe. E ele, tão conturbado, foi ao templo lá do Deus dele, do ídolo dele, pediu uma resposta, porque quando ele viu essa notícia ele ficou conturbado. Ele foi lá, mas quando ele chegou lá, os 2 filhos dele matou ele à espada. O rei Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos, e Deus salvou e livrou Ezequias e o povo de Judá daquele ser. Glória a Deus. Nesses 2 exemplos que nós contamos, do rei Oséias e do rei Ezequias, nós vimos que Deus, Ele tem o interesse de consertar a vida do seu povo. Também vimos que decisões certas e erradas trazem consequências. Também aprendemos que a decisão errada, ela traz consequências ruins e muitas vezes irreversível. Também sabemos que o homem de Deus pode decidir errado no desespero, mas ele pode consertar como, pastor? Se humilhando e buscando o arrependimento diante do Senhor. E se você se arrepender, se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a proteção divina, Deus dará livramento àqueles que escolhem agradar a Ele. Glória a Deus. Deus está dando livramento à nossa nação. Deus está dando livramento à tua vida, porque nós estamos clamando não por um Deus de pedra, não um ídolo feito por mãos de homens, mas cremos num Deus sobrenatural, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, a honra e a glória toda do Senhor. Ao invés de você escolher soluções humanas, acertos com chavos, apoio de pessoas que nem compromisso de Deus com Deus tem, procure o Senhor. Pastor, como assim? Ore, se humilhe, diga: Senhor, eu preciso ser guiado pela tua voz, eu preciso ser guiado pelo teu Espírito, eu preciso que o Senhor me dirija os meus passos, eu preciso aprender a confiar no Senhor, porque o homem que obedece ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eu quero orar por vocês neste momento. Eu quero orar para que você, a partir de agora, entenda que o seu Deus existe e que Ele está aí protegendo a sua vida e a sua família, e que não precisa você se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus está provendo todas as coisas. O ouro e a prata que está na tua mão não vai te salvar, mas o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus de Ezequias, o Deus daquele homem obediente vai estar aqui, e Ele quer te abençoar, desde que Ele enxergue em você humilhação, obediência e seguir os propósitos dele. Lembra do versículo principal que eu li em Deuteronômio? Se você ouvir a voz do Senhor e cumprir os mandamentos, as bênçãos do Senhor, eles vão te perseguir, vão te alcançar, amém? Mas todavia, se você descumprir a vontade de Deus, a maldição te alcança. Então aprenda a obedecer, porque quem obedece é abençoado e protegido pelo Senhor. Não significa que não passa por perrengue, por situações difíceis, por situações de choro, de sofrimento. E são nessas horas que nós temos que, ao invés de buscar soluções humanas, buscarmos soluções espirituais e divinas. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Pai celestial, Pai querido, muito obrigado por esta noite, por a tua santa palavra. Não queremos confiar em promessas humanas, não queremos confiar em promessas feitas por seres humanos, por pessoas que podem falhar, até mesmo por pastores, por homens de Deus, mas sabemos que só o Senhor não falha. Cremos na tua palavra, cremos que o Senhor já moveu as águas nesta noite. Obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor ministrou os nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, que o Senhor continue firmando os teus passos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém?